Olá, estamos iniciando mais uma atividade do Animage, 11ª edição do Festival Animage, e é uma atividade que nós chamamos de circulação do conhecimento, e nesse papo que nós vamos ter agora, vai ser sobre animação ibero-americana em rede, e que participam dessa atividade profissionais representantes de eventos de cinema, de animação da Argentina, México, Espanha e também do Brasil. E a ideia dessa conversa é tratar de temas relacionados à animação ibero-americana, como criação, produção, circulação e o papel desempenhado pelo Brasil nesse território. E vamos dar as boas-vindas. Antes de tudo, queria dizer que a Animage, em sua 11ª edição, a gente está fazendo o festival, como vocês devem estar acompanhando, online e presencial. E nós temos o incentivo do Funcultura, via Fundap, da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, e patrocínio da Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, via SIC, e realização da RecBit Produções e Leão Produções. Então, a gente vai iniciar o nosso papo. Eu vou apresentar, introduzir os nomes e as funções dos nossos convidados, e cada um deles vai falar um pouquinho mais sobre o que fazem e qual a relação com a animação, e nós iniciamos a nossa conversa. Temos como convidados a Silvina Conidion, da Argentina, que ela é da Animation de Ventana Sur, a Nara Aragão, do Brasil, que ela é presidenta da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, José Iniesta, do México, que é fundador e diretor do Pixel Festival, e também José Luiz Farias, da Espanha, é diretor do Prêmios Quirino. Silvina, você pode falar um pouquinho mais da sua atividade à frente do Animation da Ventana Sul, para que a nossa audiência compreenda? Bueno, como que sí, como Bem, sim, com prazer. Muito obrigada por esse convite. Na participar. verdade, é uma alegria poder participar desta edição da Animage. Obrigada a Nara também, que foi quem tornou possível que nós nos conectássemos. Eu sou a responsável pela Animation, na seção da indústria da animação, do mercado audiovisual, Ventana Sur, que é feito em Buenos Aires no fim de ano. A partir de Animation, nós tentamos impulsionar a animação, também por convocatórias em toda a América Latina, incluem também projetos latino-americanos. Temos uma curadoria em Work in Progress de curta-metragens, também fazemos convocatórias para projetos de séries e longas, e também temos como parceiros o Festival Annecy e o seu mercado Amifa, e também no nosso mercado nós tentamos que na linha de conferências tenhamos algumas dessas conversas de animation, que são feitas também a título de capacitação, outras são apenas uma discussão sobre questões relevantes para a indústria. Nós convidamos produtores internacionais para que façam uma exposição sobre cases de sucesso de diferentes séries e longas, que contem como ocorreu o seu percurso, e principalmente nós tentamos gerar um espaço que sirva para que os produtores da região possam procurar seus parceiros para que esses projetos tenham continuidade. E nós gostamos de gerar um espaço inclusivo no qual nós possamos nos conectar entre aqueles que somos os diferentes atores importantes de animação em Iberoamérica, mas que também sirvam como espaço de transição, principalmente para aqueles que desejam trabalhar na internacionalização dos seus projetos e pensem, bem, como é que eu posso começar a participar nos mercados? Os projetos que participam em animation, nas nossas sessões, há um júri que escolhe os projetos vencedores, e no ano seguinte são apresentados no mercado MIFA. É um espaço que a La Liga da Animação Ibero-Americana tem, e daqui a pouquinho nós vamos contar mais sobre isso, mas principalmente é isso, é tentar aproveitar a vantagem que nós temos de participar no mercado a partir do audiovisual geral. Então, aqui se faz uma diferença com outros eventos, porque nós não apenas temos
assistentes específicos de animação, perdão, audiência específica de animação. Nós temos pessoas que têm nos seus catálogos também animações, é uma questão a mais de interesse. Então, esse é um pouquinho o trabalho que nós fazemos e Animation é um dos 3 pés que a Liga da Animação Ibero-Americana possui. Agora, meus colegas vão contar sobre seus eventos e depois, se você quiser, nós contamos melhor de que se trata. Eu acho que o teu microfone está desligado. Gostaria que Nara também Eu gostaria de que Nara também se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho sobre sua participação. José Luis Pepelo. Eu penso que estou aqui hoje mais para escutar os colegas. Eu penso que estou aqui hoje mais para ouvir os colegas da América Latina e de Iberoamérica. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos que buscar com mais frequência e que esses espaços de intercâmbio são muito importantes para o desenvolvimento dessa relação com os outros países. E eu agradeço a Guti a gentileza de me convidar e de abrir esse espaço, que é um festival que tem cumprido seu papel de assegurar o acesso gratuito atividades formativas, para a informação, para as atividades de formação e eu sou a atual presidente da Associação Brasileira de Cinema de Animação. A instituição tem 18 anos, é um pouco de estresse. E a BCA é uma associação de pessoas, de profissionais, estudantes, de pesquisadores, idealizadores, cineastas independentes. Nós temos feito um grande esforço para internacionalizar o conteúdo que é produzido por essas pessoas, por esses associados, e também para promover os intercâmbios criativos de formação. E nós temos tido pouca interação com a América Latina, com a Iberoamérica. Então, isso é porque eu acho que é tão importante esse encontro. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Nós temos um grande interesse de promover essa integração nos campos da produção, da filmagem, da difusão, formação de audiências, da formação de plateias. Eu acho que a Animage tem assumido esse papel no Brasil e hoje é o profissional mais importante de conteúdo de animação no Brasil, gratuito, e quando é realizado de forma online, nós sabemos que tem acesso a esse conteúdo. Todos no Brasil têm acesso a esse conteúdo. Eu acho que eu tenho muito para ouvir de vocês e eu gostaria de fazer algumas perguntas também. E eu acho que nós temos muitos desafios, esse desafio da língua, também porque Brasil e Portugal estamos nesse contexto, somos aqueles que não falamos espanhol e estamos sempre fazendo esse esforço de falar um pouquinho de portunhol, tentando nos integrar. Essa é uma barreira que nós precisamos vencer também juntos. Eu acho que seria isso e vamos em frente. Obrigado, Nara. Pepelu, bem-vindo. O que você teria a dizer sobre o Prêmio Quirino para nós? Muito obrigado. Da mesma forma que Silvina, eu agradeço a todos vocês por nos abrir essa janela que, como Nara diz, é tão importante estar conectados de verdade. O Brasil, para nós, é praticamente um continente inteiro, mais do que um país, e muitas vezes é complicado para nós, que contando a nossa experiência, isso possa chegar até ali, e essas pontes são muito importantes. E eu agradeço. Eu estou representando os prêmios Quirino, que são prêmios ibero-americanos de animação, que já temos 4 edições. Esse ano ocorrerá
a 5ª edição em maio, numa ilha muito bonita que se chama Tenerife. Está no meio do oceano, a parte mais próxima da América Latina que encontramos para organizar, também de forma simbólica de trazer essa irmandade e essa aproximação. Eu digo sempre que a Espanha é a América Latina e a Europa ao mesmo tempo, e então nós estamos um pouco como ponte. Os prêmios se baseiam em diferentes categorias, onde tentamos premiar como se fossem Oscars da animação latino-americana e isso em contraposição a tudo que nos chega de outras cinegrafias mais potentes, como do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, perdão, do Canadá e de outros países. Esse nosso orgulho de poder ser latino-americanos e defender a nossa própria forma de contar histórias. E nesse sentido, e profissionalmente com um enlace com o Brasil, desde a primeira edição, nós temos tentado nos aproximar o máximo possível de Portugal, são primos e irmãos nossos, estamos parede com a Espanha, e também com o Brasil, fazendo com que todos os conteúdos estejam em espanhol e em português. Tanto no site como em toda a parte dos prêmios, fazemos essa tentativa. Ainda que saibamos que nós não chegamos a fazer todos os conteúdos, mas que haja esse vínculo para que vejamos que nós que falamos espanhol também precisamos aprender português. Ou seja, é bidirecional. Eu estou aprendendo, mas ainda não. Ainda estou falando muito mal. Daqui a 3 anos, talvez, sendo que a minha família vem de Portugal, além disso. Ou seja, o caso é mais complexo ainda. E uma das ideias que nós tínhamos com o Quirino era poder colocar um foco na animação ibero-americana, que como os nossos prêmios, e que possamos estender toda a cinematografia ibero-americana para todo o mundo, mas também considerávamos muito importante ser um ponto de encontro para coprodução e para negócios. A Espanha tem uma posição privilegiada porque é como se fosse uma ligação entre Europa e América Latina. O que nós fazemos é concentrar televisões e distribuições que vêm de todo o mundo, mas muitos europeus que têm interesse no conteúdo brasileiro, e outra parte muito importante para nós é o lobby político. Nós temos que fazer entender às nossas autoridades, aos governantes e à administração pública que a animação é uma forma de expressão cultural, mas também é uma indústria que tem muita importância e que deve ser cuidada. E nesse sentido, nós sempre tentamos influenciar em decisões tais como a de Ibermédia, que é uma ajuda que todos os países ibero-americanos utilizamos, que levassem mais em consideração a animação, que fossem criadas mais convocatórias, mais editais. E nesse sentido, consideramos importante que todos nós estejamos juntos e possamos ser uma força comum para poder influenciar os políticos. De fato, eu lembro que no último Quirino físico que nós fizemos, de fato, todas as associações assinaram uma carta de apoio ao Brasil, precisamente pelas mudanças que tinha havido nas regras cinematográficas. Não serviu de muito, mas houve a intenção de toda a América Latina, de toda a Iberoamérica, de nos apoiarmos, porque no final nós somos irmãos e irmãs separados por um idioma e por um oceano, mas estamos todos no mesmo barco. E também para mencionar a presença portuguesa e brasileira nos prêmios Quirino. Na verdade, sempre há excelentes curtas e excelentes séries. Por exemplo, Irmão do Jorel ganhou o prêmio da melhor série em 2019, como melhor curta também, e Tainá, e em 2020 também ganhou como melhor série. Temos visto que há séries muito boas, excelente conteúdo, tanto em séries como em curtas, em longas também, mas é muito interessante ver a cinematografia como tem sido criada e cada país se especializa numa coisa. Ou seja, no Brasil sempre nos levaram coisas muito criativas, muito diferentes, porque nós somos latinos, mas somos diferentes. É praticamente um continente diferente, e se nota essa diferença, esse gosto diferente, que acho que enriquece tudo que diz respeito à produção ibero-americana. E um pouco mais,
a nossa primeira opção, quando nós montamos os Quirinos, foi tentar aproximar mais o Brasil. Tem sido um dos nossos objetivos, porque eu creio que iniciativas como a que vocês estão fazendo agora de Animage e a nossa são muito importantes. Alguém tem que dar o primeiro passo. Depois veremos se os produtores, produtoras e criadores o seguem, mas primeiro temos que ser alguns poucos os que começam essas mudanças. Obrigado, Pepelo. José Luis, por favor, conte um pouco para nós sobre Pixelatl. Com prazer enorme. Pixelatl é uma plataforma que está voltada para desenvolver a animação ibero-americana. Principalmente, nós temos 10 anos trabalhando incansavelmente pelo setor, e isso tem evoluído. O que no início era um festival transformou-se num festival em 2 acampamentos de desenvolvimento, residências na França, para animações, produção de projetos e curtas e muitas coisas, mas sempre com a intenção de vincular os criadores entre si, porque é uma questão importante para fazer animação, poder colaborar, e depois também formar. Nós já demos muitas horas de formação, nosso festival se caracteriza por isso, apesar de que temos amostras, competições, temos muitas palestras, oficinas, representantes do audiovisual internacional, para mostrar o que estão fazendo. Também nesse festival nós temos uma expo, onde são desenvolvidas novas tecnologias, são mostradas novas tecnologias e se mostra as ferramentas para animação, para fazer animação em tempo real, e o que estamos procurando é que os jovens talentos, os jovens artistas comecem a se familiarizar com essas ferramentas para facilitar o seu trabalho. Também temos uma sessão de recrutamento, temos muito recrutamento no evento, também temos uma parte dedicada aos artistas para que eles vendam seus produtos, como camisetas e outros produtos, e também temos uma delegação muito boa. O Brasil participou de Pixelatl através de Brazilian Content, e nós fizemos muito esforço para que eles participassem. Projetamos a Criança e o Mundo, Marta Machado também participou do festival, a André Forni participou dos editais de Iliatum e foi selecionado para participar no Booth Camp, e nós temos tentado nos aproximar do Brasil, porque além disso nós reconhecemos a imensa produção que é feita nesse imenso país, que pode ser um continente, com todas as pessoas que têm, com todo o trabalho que fazem, com toda a produção de animação, todas as séries. É verdadeiramente exemplar o que está acontecendo aqui. E também, durante o festival, há um mercado, e esse mercado tem principalmente o objetivo de poder levar a cabo as propriedades intelectuais dos criadores de Iberoamérica, para que possa ser produzido e ser visto na tela a partir das grandes cadeias. No início, nossa estratégia era tentar que pudéssemos produzir séries entre nós, mas devido a que é um enorme investimento que é necessário e não há incentivos no México para fazer séries, nós procuramos as cadeias e plataformas, e tem sido um excelente caminho. A partir daí, tem apostado pelos conteúdos da região, da América Latina e também da Espanha e de Portugal. E apenas para terminar, eu quero mencionar que Pixelatl é um evento de animação, jogos, videogames e outros, porque nós tentamos impulsionar através de diferentes editais, porque não sabemos de onde virá o próximo. Então, queremos trabalhar na parte editorial, na parte de interatividade com os videogames e também com a parte de animação. E, basicamente, é isso, e acontece na primeira semana de setembro, todos os anos. Já temos 10 edições, ou seja, além disso, sua data para participar no próximo ano acontecerá em Cuernavaca, no México, e somos o terceiro pé da liga, e como uma boa mesa, nós temos que estar todos crescendo e equilibrados para que o que está em cima da mesa não caia. Então, tem sido uma grande vinculação, na verdade, é uma parceria verdadeiramente fraterna. Eu me atreveria a dizer, somos 3 irmãos que estão tentando apoiar que a indústria audiovisual cresça em toda a região. Obrigado, José. Nos chamou a atenção, e eu acho que esse encontro começou quando nós
sentimos que há uma associação chamada La Liga de la Animación Iberoamericana, e formada pela União de Animation, Ventana Sur, Prêmio Quirinos e Pixelatl. Contem para nós como aconteceu a ideia de fundar a La Liga, como foi a ideia inicial que aconteceu para que a La Liga fosse fundada. Isso aconteceu alguns anos atrás. Nós já vínhamos colaborando como individualmente com Pixelatl, com o Prêmio Quirino, e de fato José e eu também estamos envolvidos nos prêmios Quirino. Eu sou embaixadora na América Latina, e foi mais ou menos como essa colaboração que começou a acontecer entre nós de forma... Nós estávamos nos apoiando em algumas coisas, uns concedem uns prêmios nos eventos dos outros, então surgiu como essa questão de dizer, se o tempo inteiro nós estamos trabalhando nessa ideia de que estamos trabalhando todo o tempo para tentar aproximar aqueles que estão trabalhando em animação em Iberoamérica. Cada um de nós, nos seus eventos, quer impulsionar a divulgação mundial desses conteúdos e promover que eles possam ser produzidos. Então, é como se estivéssemos todos sob o mesmo teto e dissemos, bem, o que melhor do que para poder contagiar essa ideia de colaboração do que fazer uma parceria entre os três e formar essa Liga de Animação Iberoamericana como uma forma de mostrar que nós, que damos o exemplo primeiro e que são eventos que acontecem em diferentes eventos do ano. Mas nenhum de nós é concorrência do outro. Nós nos unimos para potencializar. E dessa forma, nós dissemos, vamos criar essa liga, e isso foi também como se fosse um desafio muito interessante e divertido, que seria bem, como é que nós podemos fazer com aquilo que nós temos, que diz respeito a esses eventos que acontecem num determinado momento do ano. É praticamente como uma ONG. La Liga é como uma associação sem fins lucrativos, e que uma das primeiras coisas que pensamos foi criar esse prêmio La Liga, que acontece em Animation e é concedido aos projetos que são dos nossos finalistas, e esse projeto recebe como prêmio a possibilidade de participar nos outros 2 eventos. Quando a pandemia permitir e tenhamos eventos presenciais, um representante desse projeto viaja com tudo pago para Pixelatl e para Prêmios Quirino. Quando não, participa de forma online e, bem, nós já tivemos vários prêmios dessa forma. Um deles foi o último, foi para um projeto de longa-metragem que se chama Olivia e los Mistérios. Começou sendo do Uruguai, hoje eu acho que já é uma coprodução com o Peru e continua crescendo. Outro dos projetos que ganhou o prêmio La Liga foi um projeto de série, coprodução entre Argentina e Uruguai, que se chama Los Pajaritos, que recentemente estreou na Colômbia. E tivemos projetos do Chile também como vencedores, e essa é uma das ações que nós fazemos. Também nos nossos eventos, geramos algumas conferências, onde podemos mostrar alguma fotografia ou dar um pequeno diagnóstico de como está a região a partir de diferentes pontos de vista. Temos conversas onde participaram representantes de associações, outras diferentes modelos de cooperação. No ano passado, nós tivemos uma conversa muito interessante em Animation, na qual participaram os amigos, essa parceria que foi feita pelo Brasil, Peru e o Chile, e como cooperam esses 3 estúdios, Hive pelo Brasil, Peru é Reanimation e do Chile é Pan Robot.
Então, foi uma forma que eles encontraram de poder ser competitivos em relação a outras regiões e gerar outra forma de conteúdos. E, bem, é outra das nossas ações. Como eu disse anteriormente, eu adiantei que em relação ao mercado de festival, a La Liga tem um espaço onde os ganhadores de animation têm o seu espaço. Nós fizemos um edital para somar um projeto em Portugal, que também pudesse fazer a divulgação das ações, que faz Pixelatel com uma convocatória para projetos de curtas, que o faz de acordo com o pessoal da ANECI, concedem prêmios uns para os outros e em todos os momentos estamos tentando gerar essas ações que estão mais relacionadas à difusão e aquilo que nós podemos fazer com o que nós temos ou o que nós não temos e tentamos ver como podemos dar apoio e outras coisas. Em Annecy, nós montamos um folheto que vai mudando de formato, segundo se é presencial ou digital, onde nós destacamos toda a participação ibero-americana em concorrência especial para as diferentes sessões que tem para o festival e para o mercado. Consideramos que isso é muito importante. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se meus colegas querem também dizer mais alguma coisa, talvez José possa nos dizer alguma coisa em relação às metas que nós temos dentro da Liga. Bueno, nada más sumando a Apenas somando ao que Silvina nos disse, é que ela é a culpada de que a Liga exista, porque basicamente ela sentou conosco em Annecy e disse, ok, está perfeito que nós tenhamos mercados, que nós estejamos apoiando projetos de forma independente, mas o que nós podemos fazer juntos para poder potencializar ainda mais esses projetos? O seu interesse sempre é comentar de que haja conteúdos ibero-americanos nas telas globais, e dali é onde nasce La Liga, e nós temos os editais que premiamos, que vinculamos, que participamos nos 3 eventos, nos 3 mercados, e um pouco o nosso objetivo é esse, que sejam vistos mais conteúdos da região nas telas de todo o mundo e tentar fazer tudo possível para que aconteçam esses encontros e aproximá-los com pessoas chaves que possam investir e que possam ensinar o caminho para que deem luz aos seus projetos. Pensa em ampliar o número de membros da Liga? Como é a política de participação de novos membros? Bueno, la verdad que es que no lo hemos planteado todavía. Bem, na verdade ainda não pensamos nisso porque a Liga é mais que um grupo de amigos. Eu acho que o melhor negócio que temos feito, não temos nada escrito, é apenas na confiança e querer trabalhar juntos, principalmente na pandemia, porque aí temos mais gente entrando na Liga. E é uma coisa que, em verdade, estamos aceitando colaborações. Encontramos uma figura que é amiga da Liga no primeiro festival. Foi a Annecy, precisamente pelo apoio que nos brindaram durante esses anos e que nos fizeram eco à Liga dentro do Centro Ibero-Americano para poder contribuir. E, em verdade, não planejamos, porque ao fim é como um grupo que foi muito orgânico e trabalhou durante muito tempo, mas que é uma coisa que também a Liga vai mudando. Temos que ir mudando a cada ano. Toda vez que nos reunimos, temos um meeting com novas ideias. E a verdade é que gostaríamos muito de poder destinar todo o tempo dos festivais para a Liga, mas que é como um expoente maior que nos aglutina. E, nesse sentido, estamos abertos a colaborações. E como não temos nada escrito, também não temos nada concreto. É muito de confiança mútua, é mais na confiança. Nara, tem da Liga algum tema? Alguma coisa que foi dito antes e que eu acho que é uma coisa muito importante dessa oportunidade de falar sobre que temos uma forma própria
nossa própria forma de contar histórias. Eu tive uma experiência muito recente. Há poucos dias finalizamos uma curta de animação dentro da minha produtora para a ONU, para na parte de agricultura e alimentação. na parte da agricultura, sobre o Dia do Algodão, que foi ontem o Dia Internacional do Algodão. E foi uma experiência assim, singular para todos nós, porque tivemos que produzir uma curta que era direcionada para diversos países da América Latina e que nossa primeira experiência neste sentido. E foi um desafio de pensar claramente, primeiramente, a língua. Tivemos que fazer 2 versões, em português e em espanhol, lógico, mas durante a criação, tivemos que pensar em personagens que funcionassem para a identificação de pessoas de todos esses países. Pensar como podemos, que características têm esses personagens, o que falam na sua rotina, no seu cotidiano, como vivem. E foi um exercício de pensamento sobre o que temos em comum, em pensar, quando falamos de cooperação, eu penso que a Liga, em todos os eventos que falamos hoje, são extremamente importantes para a difusão e a integração dessas pessoas, que se conheçam e que trabalham juntos. E penso que essa discussão de cooperação técnica e artística, mas é importante que falemos também sobre identidade. Somos formados por povos tão diferentes dentro do mesmo Brasil. São muitos aspectos que nos unem. Mas são muitos aspectos que nos unem, histórica e culturalmente. E nos falta explorar esses aspectos que nos unem para poder fortalecer-nos em frente à imprensa e à indústria. E eu acho que temos alguns desafios, especialmente na parte da língua, nas oportunidades de concessão, como eu penso que a situação no Brasil, a visualização pública no Brasil para audiovisual em geral, estamos atravessando um grande revés, né? Mas também a questão da língua, que simbolicamente é como uma espécie de barreira, uma barreira de interação de mercado e que separa, de certa forma, Brasil do resto da América Latina e da Iberoamérica. Como é que esta questão de identidade latino-americana, ibero-americana, como existe alguma ação ou ações para promover este tipo de discussão em torno das questões simbólicas, representativas, legais, inclusive. Existe um monte de coisas assim, né? Nesse aspecto, mas gostaria de ouvir de vocês, das experiências que vivenciaram e que vocês vêm presenciando. Bem, eu acho que já nomeamos bastante ao mercado para o Festival FONESI, e eu volto a mencionar porque aí eu me lembro que nesses últimos anos presenciais foram gerados happy hours latino, eram todos as estandes da América Latina que estavam juntos, e foi como uma proposta que também começou assim muito informalmente, e por que não todos no mesmo momento, cada um nos oferece uma bebida, uma comida, e bem, isso começou com Argentina, Brasil, México e Chile, e depois foram se somando no ano que esteve Equador, Bolívia e Colômbia, que tinha sua stand, e por sorte nos colocamos todos juntos,
e nós decidimos como armar e fazer disso um bairro latino. E então gerou-se um evento muito divertido, que não fazíamos tampouco com grande orçamento, porque era bem, se alguém tinha umas garrafas, eu me lembro de José Luiz, ou Hinojosa tinha um participante que fornecia cerveja e bem, tirava a bebida naquele momento. Da Argentina levava uma caixa de vinho, e mais além era a diversão, que era como isso que você falou, da identidade latina. E rapidamente, como cada um com a sua complexidade que cada delegação pudesse ter de funcionamento, e, bom, façamos algo onde todos possamos conhecermos, e isso gerou como uma expansão dentro do mercado. E já depois se fez até famoso esse evento, e esse happy hours, porque era bom, toda vez era como se vive, como se respira, não importa, mas estamos em Latinoamérica, então em outros lugares, mas se vive como um pouco esse espírito. Então, eu acho que essa conexão, mais além das questões culturais, eu acho que é como algo que nos ajuda a entrar num diálogo. E eu acho que também outro aspecto disso é que tem a ver com muitas histórias dentro da região. Se nós pegarmos a América Latina e Peru, e é certo que o Brasil é quase como um pequeno continente, com toda a diversidade cultural que tem. Mas, bem, há algo que vimos, nós vimos com todos os projetos que vão aparecendo, e que tem a ver com encontrar esse balanço entre como poder contar essas histórias com essas cores próprias e com esse desafio cultural tão diferente, mas de uma forma que seja um pouco mais internacional, sem soltar-se, não porque tem que ser parecido com o que faz Pixar ou Disney, ou hoje Pixar e Disney é a mesma coisa, mas eu digo como as grandes corporações de entretenimento, mas sim como começar a poder encontrar esse balanço que o faça uma empresa sustentável em termos econômicos, mas que contribua com conteúdo diferenciado dentro de tudo isso que se está procurando. Então, é esse desafio que eu acho que é um elemento também comum em toda a região, porque se eu conto uma história que somente vai ser entendida no meu país, está muito bom, mas por aí não vai ser o suficiente, sobretudo quando são projetos que têm orçamentos maiores e que requerem uma coprodução. Então, isso das coproduções também é um tema, e aí é onde temos muita importância, que José Luiz pode contribuir mais sobre tudo o que acontece, que eles contaram também, nesse também acontece um pouco desse clique rápido, em Prêmios Quirino, onde estamos, o que podemos participar em todos os anos, e arma entre Iberoamérica e nos entendemos rapidamente. E, sobretudo, também, quando não nos entendemos, temos que nos entender. É muito ridículo de ver como compatriotas meus espanhóis com outros da América Latina vão a eventos e falam inglês, e nós colocamos o português como barreira. Isto é, se não podemos falar português ou espanhol, falamos inglês entre nós, mas temos mais coisas em comum do que aquelas que nos diferenciam. Então, acredito que seria romper barreiras e nos conhecer. Para mim, o problema que tem com o Brasil é que é um país muito desconhecido para o resto da Iberoamérica. É um país que teve uma indústria muito potente e de consumo interno, onde não precisou sair para fora para vender produtos. Então, o que fez também foi um pouco mais interno. E o resto dos países também entraram no Brasil, porque fazer um entorno mais fechado era mais complicado para essas relações. Então, acho que, obrigado também pelo tema econômico e também por uma mudança de ideologia dessa nova geração, desses novos produtores e produtoras mais jovens, e que não dá o mesmo onde nascem, querem compartilhar e desenvolver seus produtos, como muito bem disse Silvina, em tentar contar histórias internacionais. E volto às grandes companhias, tem que ver Pixar a contar para nós o Dia dos Mortos, verdade? Isso nós somos capazes nós mesmos de contar, podemos tomar a lenda mais local de um povo de Pernambuco, mas fazê-la internacional. Isso é o que realmente nos falta um pouco de conhecimento e compartilhar entre
os que contam essas histórias. Eu acho que quando há esse enlace dos produtores, os produtores fazem com que os eventos aconteçam, mas os que têm essa ideia são outros. Creio que temos que trabalhar em diferentes níveis para poder começar a nos entender em inglês, em português, em brasileiro ou espanhol, seja qual seja o idioma, mas temos que nos entender de forma mental, de forma ideológica. E eu acho que esse é onde nós estamos, onde, por exemplo, José o fez muito bem nesses últimos anos, gerando também uns conceitos por detrás do evento, de unidade, mas que isso pode explicar a ele que fala melhor. Sim. Perdão, Jorge. Eu ia falar um pouco sobre os manifestos que cada ano fazemos como um exercício de ver o que precisamos como comunidade para poder continuar crescendo. E todos os anos temos como um lema. E, em base a esse lema, que aparece toda a comunicação do festival, também tem que ver com nossos evento promocional do evento, e passamos por todas as diversidades, por concordâncias, e neste ano o manifesto, nosso tema era nós necessitamos, entendendo um pouco a pandemia que está aí e que nos ameaça, e que a única forma de sair da frente é caminhar. Então, essa comunicação, e isso permeia a tudo que seja o festival em cada ano. E, bem, como falava Pepe Silvina, isso é parte do que é a Liga, é a colaboração, é uma parte do nosso valor fundamental, aprender a colaborar, a compartilhar, e principalmente com honestidade. E em México foi um grande desafio sobrepor a isso, porque as pessoas aqui no México, ele joga muita cama nos tacos, parece que são um pouco exagerados, que achamos que somos melhores em tudo que fazemos, mas temos aprendido que não há nada como a honestidade, sobretudo nesta indústria. A indústria americana precisa ter colaboradores que podem fazer e como pegar e com que qualidade, para que venda uma mansão e entregue uma casinha, ou que venda um iate e entregue uma canoa. Então, nesse ponto de vista, acho que é um pilar importantíssimo na indústria, tem a ver com a honestidade. Muitas vezes, e isso tem sido uma grande mudança de paradigma, pelo menos na indústria aqui no México, porque agora se deram conta de que os executivos preferem ter encontros com estudos que dizem que tem duas pessoas e que demonstram sua arte, se refleta como duas pessoas, quando o estudo diz que tem 300 pessoas, e o estudo de Canadá e Estados Unidos entra e considera que para ter esse volume de pessoas, a qualidade é muito pobre, então prefere trabalhar com 2 pessoas pequenas, um estudo pequeno, mas que saibam o que fazem e que sejam honestos, que não tenham medo de dizer que são um estudo pequeno, que depende, mas que são artistas e que se especializam em algo tão simples como in between, no concept. E é algo que também começou a construir dentro da Liga, a honestidade e a vinculação entre estúdios. E cada vez é muito valioso e muito comum em ver alianças entre vários estúdios chilenos, argentinos, colombianos, mexicanos, esse grupo de los amigos que envolveu estudos brasileiros, e também como se começa a se fazer uma coprodução, não ainda, mas se enviam trabalhos, se comissionam desde Espanha algum trabalho de serviços para estúdios latino-americanos. Então, tudo que possa fortalecer alianças. Bem, ele falou uma coisa como os países se conhecem pouco, o Brasil, os países ibero-americanos, mas o Brasil conhece pouco também os países ibero-americanos. Então, eu acho que é uma linha de 2 mãos, uma via de 2 mãos. E eu tenho um exemplo, como eu falava antes de começar a conversa, eu tenho outro festival que é Beat, que é de música há 15 anos, e eu comecei a pesquisar a nova música. Então, hoje o festival é conhecido em Brasil por ser pioneiro em convidar novas bandas de América Latina e de Afro e Iberoamérica. Então, foi uma iniciativa pessoal que conseguiu um êxito, e hoje fazemos parte de uma associação ibero-americana de produtores, a ponto de, agora mesmo, eu fui curador
de Mapas, que é festival de música de Tenerife, e também minha iniciativa de 15 anos atrás me levou a este ano eu ser dos curadores de Mapas, e eu vi 500 bandas, da mesma forma, em Circulata, em Colômbia, e hoje nosso festival e a música brasileira, poderíamos dizer, inspirou outros festivais a ter conteúdo mais ibero-americano, porque nós, de costas para os países vizinhos. Então, acho que essas iniciativas como a Liga conseguem muito êxito de dar dimensões muito importantes. E eu acho que estamos fazendo agora, nesse encontro, e estamos fazendo com a Liga, é muito importante, porque as coisas pequenas é que conseguem grandes eventos, grandes coisas. Não é só apenas associações internacionais, mas é necessário encontros pequenos também. E é necessário não deixar em mãos dos governos, porque as associadas podem ir pela frente do governo, mas se fosse pelos governos, não falaríamos entre nós. E nós temos que ser os indivíduos, as pessoas que lideramos o caminhar. Então, é muito importante. E os governos mudam. E, geralmente, as instituições governamentais não se aprofundam na cadeia de produção. Sempre é uma coisa muito superficial. Quando se fala de negócios, são mais convencionais. E o que estamos fazendo hoje, falando aqui, são coisas não convencionais. Uma produção que não é industrial, é mais artesanal. E que passa por uma coisa mais de experimentação, de experiências que a indústria não lhe interessa essa experiência. Mas muitas coisas que nós temos podem ser da indústria, que temos hoje, poderão ser da indústria amanhã, como a música. A música tem uma experimentação em determinadas cidades e países, que tempo depois se muda para uma coisa mais mainstream. Então, a animação também acontece isso daí, como profissão. E uma coisa que eu gostaria de perguntar também é que a produção de animação brasileira tem diferentes conteúdos e técnicas da produção ibero-americana em geral. Há alguma coisa que no Brasil seja diferente, que seja boa ou ruim para essa aproximação? Difícil essa pergunta. Eu acho que o que me dá ideia agora é que, sim, há muitos casos que podem contribuir bons exemplos de como fazer produções numa escala grande. Porque me parece que filmes feitos em longa-metragem, feitos em small motion, e uma série de séries também CGI, que tem como uma escala de produção e os produtos de tudo que foi feito, ou também como outras criações muito mais artísticas, como tudo que faz, o que tem feito. Eu acho que há muitas referências do Brasil que, de alguma forma, marcam caminho, um rumo possível para o resto da região e que podem funcionar como exemplos, sobretudo se pegarmos isso que falávamos de PPL, e agora é o momento onde mudou o jogo e temos que procurar alternativas, e se existe essa abertura maior por parte do Brasil, certamente vai haver braços abertos da região também para poder dizer, bom, vamos nos nutrir do seu conhecimento, know-how, que vocês possam ter, graças a que tiveram um grande momento, com fundos, tiveram sua época de apogeu, onde realmente permitiu produzir certas questões. Ou dizer, não, isso internamente
que se tenha uma sede de conteúdo produzido no Brasil, a um público que consome isso daí também é interessante. Então, começar esses pontos que podem ser possíveis pontos de diálogo, que eu acho que é a diferencial e que me parece que resulta interessante também e nutritivo para o resto de nós. Eu acho que, para acrescentar o que comentava a Silvina, temos mais em comum tudo o que nos dedicamos à animação do que temos em comum com nossos países. Muitas vezes, entre nós nos entendemos onde está a técnica, mas eu acho que é muito similar à técnica. O que sim é que eu poderia dizer que no Brasil, enquanto são histórias mais irreverentes, mais políticas, muitas vezes, temos casos como Fotoguerra, que é incrível toda a sua obra, mas que o curioso é como temos esse anticultural da animação, muitas vezes muito mais longa-metragem, mas logo, por outro lado, temos uma animação mais comercial em publicidade. Quase, eu diria que os melhores estúdios da América Latina de animação para publicidade estão no Brasil, trabalhando com um nível muito alto para os Estados Unidos, para o mercado global. Então, é muito curioso como convivem essas duas facetas, como o cinema político mais contestador com a parte mais comercial, que é fazer publicidade, basicamente. A nível de qualidade, a qualidade de animação é incrível. Eu contava isso antes. No Prêmio Quirino temos um jurado de júris internacionais e sempre fazemos referência do Brasil e muitas vezes ganha. E eu acho que eles ganham não por ser América Latina, mas pela história, porque se tem por detrás. E, bom, essas histórias, para mim, resultam exóticas, porque é verdade que temos mais em comum que outros países da América Latina, mas o Brasil tem esse ponto exótico que chama mais a atenção, pelo menos para mim, o que eu acho. Mas é uma animação que está bastante consolidada e que há muito bom referencial a nível internacional. Gente que saiu do país e fez sua carreira nos Estados Unidos, por exemplo, com Carlos Saldanha, que é uma referência, com a Era do Gelo e com Rio, longa-metragens. E quando vemos que a gente do nosso país trabalhando em Pixar e nos Estados Unidos é por alguma coisa, tem alguma coisa boa, né? E o talento, como disse um amigo meu, quanto mais gente se tenha, mais talento há. Então, o talento não é algo que apareça de forma mágica, mas sim que é cultivado nas escolas, nas universidades, nas televisões, o que é a cultura de começar a consumir também animação. E uma parte das entradas são os cómics. A ilustração dos cómics no Brasil é muito importante, há artistas muito bons. Eu acho que são, porque muitas vezes daí vão para a animação. É a minha visão um pouco do que é a animação no Brasil. Enquanto falamos, estava pensando exatamente a mesma coisa, que muitas vezes o Brasil dá as costas para a América Latina. Eu acho que nós, brasileiros precisamos nos aproximar e tomar iniciativas de nos conectar mais com a América Latina. Eu acho que parece essa imagem de que o Brasil dá as costas para a América Latina ao mesmo tempo, essa imagem de que se, por exemplo, México está mais próximo dos Estados Unidos e que o resto da América Latina, por exemplo, estão tão próximos dos Estados Unidos e tão longe da Argentina, por exemplo. Então, eu acho que cabe um pouco a nós dizer e provocar essa aproximação dentro da região para falar sobre o que estamos fazendo dentro da América Latina e de Iberoamérica também, para essa relação, porque por muitas vezes, como falou Pepe Leo, inclusive é um problema no Brasil que por vezes temos muito mais facilidade de falar inglês e nos conectamos com outros países e
isso é coisa que temos que fazer, internamente uma autocrítica, porque esse tipo de barreira não tem sentido, não faz sentido. É uma batalha. Da mesma forma, eu quero me somar e dizer que essa questão do idioma, eu faço meia-culpa, porque nós sempre esperamos que o portunhol venha do lado de quem vem do Brasil e de Portugal, e não eu vou falar e você vai me entender, e realmente eu sinto que vocês fazem muito mais o esforço. E como disse Pepelu, acho que nós temos também que começar a estudar português. Mas uma coisa que eu também quero acrescentar, que eu pensava agora há pouco, é a questão de como os eventos ajudam a aproximar as partes, a fazer essa movimentação de que se juntem, e não unicamente os mercados, mas também, como podem ser os nossos eventos, mas também os festivais. O Brasil tem festivais como este, e todos os anos que teve Animamundi, que quem conseguiu participar desse evento alguma vez, não apenas artistas latino-americanos que se aproximavam e podiam vibrar com tudo o que acontecia ali, que são espaços que têm se sustentado ao longo de muito tempo, com essa premissa de dizer: vamos também ter esse enfoque não apenas no internacional, mas também na questão local. E isso um pouco daqueles que participam. No caso de animation, o Brasil sempre tivemos grandes projetos, nós tivemos muitos vencedores que apresentaram da mesma forma que longa-metragens, e é como aqueles que nunca faltam. De fato, todo o mercado se transporta, não unicamente a animação, mas também audiovisual. Nós podemos ver nas diferentes seções do mercado, mas também nós devemos abrir a casa, convidar, como vocês sempre fazem. Então, agradeço mais uma vez. Nosotros percebemos crecimiento de la producción de No animación. Brasil, nós percebemos um crescimento da animação. También en Pernambuco. Este año es como si fuera una consequência. E aqui também em Pernambuco, é como se fosse aqui uma constatação que nós abrimos uma amostra especial do Brasil e outra amostra especial de Pernambuco, porque nós temos uma demanda, uma oferta muito grande de filmes, e nós pensamos que foi necessário abrir uma sessão especial a mais para conseguir ter mais coisas do Brasil. E um exemplo que nós estamos num crescimento de produção, de qualidade e também de quantidade, Nara Normandes, que é a diretora de Guaxuma, que foi premiado em Quirinos. Quando nós começamos o nosso festival, Nara era a nossa curadora. Então, 10 anos atrás, ela fazia curadoria e hoje ela está ganhando prêmios. Então, para que vocês consigam ver como aconteceu um crescimento na participação de gente jovem produzindo e fazendo filmes no Brasil. Aqui mesmo nós temos oficinas de animação, e muitos que fizeram oficinas 4 ou 5 anos atrás hoje estão com filmes, com curtas na nossa mostra. Creio que estamos vivendo, acredito que em toda a Iberoamérica, creio que está ocorrendo. Então eu acho que em toda a Iberoamérica está acontecendo isso, porque no Brasil há de la producción de animación muy visible, muy consistente. No Brasil há um crescimento da produção de animações muito visível e muito importante. Eu não sei se acontece a mesma coisa nos outros países. Governamentais, financiação, né? Eu acho que nós nos faltam e que é muito triste. Nos faltam garantias e é determinante. É muito triste quando muitas pessoas que cresceram na animação e que ha criado coisas incríveis e que
tiene pessoas que criaram coisas incríveis. muchos proyectos que no tienen oportunidad de desarrollarlos porque no hay financiación de pesquisas. Há coisas que são incríveis e pessoas que estão acontecendo aqui em todos os países, e eu gostaria de ouvir um pouco dos outros também sobre esse aspecto dessa sessão. Para que possamos viabilizar... Inclusive para que nós possamos viabilizar coproduções entre nós, porque também temos que garantir a nossa parte. Me gostaria de escuchá-los também. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Creo que es parte de las razones por la que hicimos la liga. Vimos que un mecanismo para É uma poder... parte das razões pelas quais nós fizemos a liga. Um mecanismo de fazer animações tem a ver com a coprodução e trabalhar entre diferentes países e poder compartilhar histórias e enriquecer ao mesmo tempo, porque não há fundo público que seja capaz de produzir toda a animação que a nossa plateia merece, porque também temos que destacar que a animação é um meio que apaixona as crianças, mas também agora apaixona os adultos. É um meio que todos queremos ver nas telas e que, infelizmente, é tão caro que nós não temos todo o conteúdo que poderíamos consumir, como temos outro tipo de coisas. E então, parte do que nós queremos em La Liga é nos conhecer, primeiramente, entre os estudos da região e também alinhar os apoios dos diferentes países que há na América Latina e Iberoamérica, porque muitas vezes os apoios são uma coisa tão simples, esses fomentos parece que não estão coordenados e não pode haver um apoio mútuo para poder produzir. Então, com esse tipo de mecanismos, nós podemos contornar isso, porque, na verdade, não há muitos fomentos para fazer animação. No México, até alguns anos atrás, a animação era considerado um gênero da ficção e os fomentos eram fomentos de ficção com tempos de ficção, o qual tornava o trabalho não apenas difícil, como uma remuneração escassa. Então, agora nós temos um edital de animação unicamente para curtas e para longas, mas, obviamente, os montantes são muito baixos. Então, o único mecanismo que nós vemos como possível via para poder coproduzir e poder chegar às nossas plateias, que são ávidas por esses conteúdos, é a partir da coprodução. Nosotros veníamos com uma política muito boa. Nós tínhamos uma política muito boa na questão de audiovisual nos últimos governos, até este governo que temos agora, onde simplesmente não quer que nada aconteça no Brasil. Um desastre. Mas nós tivemos até 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos uma política audiovisual em nível nacional muito boa. Aqui mesmo em Pernambuco, nós temos um fundo para o audiovisual. Hoje, o meu festival Animage, nós temos um orçamento deste fundo que também vem da Prefeitura do Recife, que são fundos públicos e que fazem parte de uma política do audiovisual. Então, a política nacional não existe agora, neste momento, mas aqueles que resistem são as políticas da cidade, dos estados, que permitem que continuemos com uma produção de festivais e que também de filmes, mas estamos vivendo no Brasil um momento muito duro para o audiovisual e para a cultura em termos gerais. Nós temos a esperança de que no próximo ano nos livramos disso e continuaremos adiante para poder retomar tudo o que estamos construindo, que era muito importante. Hoje, em Pernambuco, nós temos um polo do audiovisual. Kleber Mendonça Filho, do filme Bacurau, que venceu em Cannes, que é daqui do Recife, é pernambucano. E há uma produção muito interessante, muito autoral aqui e é fruto de políticas públicas. Ou seja, isso é muito importante, a questão das políticas públicas. A Argentina tem coisas muito interessantes. Sí, a ver, hay... Sim.
acho que a política sempre influencia e hoje os fundos acontecem um pouco sobre isso. Há fundos que são estabelecidos e que são sustentáveis ao longo do tempo. Talvez aqui uma característica na Argentina que não é que outros países têm, e é uma reclamação constante que diz respeito a ter um cronograma de certos editais, ou seja, tudo aquilo que não é longa-metragem, geralmente tem editais específicos e é onde se torna um pouco difícil quando não há uma permanência. Eu sei que neste ano vai ter esse fundo e no próximo ano eu não sei se vai ter, porque era um edital e é difícil nesse sentido. Sim, a Argentina tem, hoje em dia, nós temos um pouco já descentralizado, porque há um fundo que, há outro polo audiovisual que é no centro do país, na província de Córdoba, que tem alguns fundos específicos ali, então abrem-se novas possibilidades, não apenas do que são fundos nacionais. E sim, nos últimos anos começou a se prestar muita atenção também à questão federal, de se há um edital, uma convocatória, de que a representatividade não seja apenas de Buenos Aires, mas seja de todo o país. Mas eu considero que, de todas as formas, é uma realidade que diz respeito à maioria dos países latino-americanos, onde sempre há urgência, onde a pandemia também afetou muitos dos fundos que antes estavam destinados ao audiovisual e que a questão sanitária fez com que agora na Argentina foi feito um programa de ajuda cultural que tem muitas linhas, mas essa instabilidade do mundo hoje faz com que seja importante tudo o que dizia José antes, como as coproduções para garantir que entre todos nós tenhamos como alcançar esse objetivo, porque se cai uma das peças fundamentais que sustentava de uma forma excepcional tudo, seria como que a produção voltaria para estaca zero. E eu acho que há nesse sentido, tudo que faz Ibermédia, assim, é onde pode haver um equilíbrio maior das coisas, onde a posição da Espanha é diferente e é gerada como uma colaboração para a região e onde pode começar a um movimento como que vai surgindo nessa onda. Então, se um fundo daqui desce, pode vir outro fundo e eu sei como produtor que eu posso aplicar, eu posso concorrer a outros fundos e eu acho que dessa forma é onde está a chave de por onde poder seguir. Mas eu acho que o desafio é igual para todos e eu acho que quando acontecem coisas como essa falta, essa infelicidade do Brasil, que também em algum momento seus programas eram exemplo para toda a região, eu acho que é também um momento de dizer, ok, temos um plano A, mas temos que conhecer quais são as alternativas de um plano B e C, porque nada é para sempre, porque tudo pode mudar e nós vimos isso com a pandemia e podemos viver com alguma coisa, um fundo com tantas linhas que funcionava tão bem e de uma só vez a política faz com que pare de funcionar e todos nós dizemos que as coisas só podemos esperar que as coisas se consertem e que isso seja apenas um pesadelo que durou umas quantas noites, mas unicamente. Mas de todas as formas eu acho que é bom que possa também trazer uma ressignificação desses momentos tão duros e que nós, digamos, isso se ressignificou de outra forma. Se hoje há a procura de outras parcerias, que se fez que produções que eram resolvidas na Índia e de um momento para o outro foram solicitados mais serviços da nossa região e onde começaram a haver essas colaborações e terceirizações de serviços, como o José mencionava antes, tudo bem, são prova de que nem tudo é ruim e de que nós podemos fazer de um mau momento uma oportunidade. Isso também eu acho que é interessante para colocar isso em cima da mesa. E encontrar essas pequenas janelinhas, essas pequenas frestinhas para dizer, se não deu para ir por aqui, vamos para cá. Senão ficaremos deprimidos e tristes, e eu acho que o talento que há é muito mais forte do que tudo. Isso também é ser latino-americano e um pouco ibero-americano.
parece que nos nossos países são feitos de imigrantes, que muitos vieram da Espanha também, e seria mais ou menos isso. Nós sabemos que nós não vamos ficar facilmente, podemos ficar tristes, tropeçamos, caímos, mas nos levantamos e continuaremos de pé com força. Eu acho que é um papel fundamental também dos canais de televisão, tanto para o financiamento como para a divulgação desse tipo de conteúdo, para também conseguir essas janelinhas por todo lado. E eu acho que na Argentina hoje vocês têm o Pata Pata, que é um espaço importante de discussão no Brasil, que estávamos crescendo, não temos mais TV Escola, a TV Brasil está em desmonte também. Isso é tudo um problema de garantir espaços dentro da legislação que exija que os canais de televisão tenham essas cotas de pantalla. Me gostaria de saber um pouquinho como isso ocorre em os outros países também, porque nós temos Tenham também essas cotas de tela e eu gostaria de saber como é que isso acontece. Eu queria ouvir como acontece nos países de vocês. Nós não temos mais as mesmas garantias aqui no Brasil de que os canais eles teriam que exibir um percentual de produção independente e isso não está funcionando da mesma forma. Eu gostaria de saber um pouquinho também como é que isso acontece nos outros países. Sim, eu posso comentar na Espanha, isso é um caso muito particular porque está mudando agora. Ao estar na Europa, tem acontecido uma normativa onde está se protegendo o conteúdo europeu e, portanto, o conteúdo em todos os países diante da plataforma. Porque, no final, não sei como acontece no Brasil, mas a Netflix na Espanha, com tudo isso, paga apenas $3.000 por ano de impostos, porque tem sua sede no paraíso fiscal, na Holanda. Então, o que está se exigindo das plataformas também um pouco em defesa do que está acontecendo com todas, não apenas Netflix, Amazon e todas elas, é que haja um percentual dos benefícios que tenha destinados obrigatoriamente, no caso 5%, para conteúdos europeus. Depois, em cada país está exigindo que, por sua vez, esses conteúdos sejam principalmente espanhóis. Por lógica, na Espanha, que houvesse produção maior de conteúdos espanhóis. O que tem sido muito importante são todos os movimentos políticos que tem havido das associações, tanto de produtores independentes como de produtores de animação, quanto a isso, diante de tudo isso. E eu acho que é uma coisa fundamental e a partir de Quirino também está sendo amplificada a partir da Liga, essa interlocução com os governos diretamente. Nós temos que fazer com que eles entendam, não que isso seja uma esmola ou alguma coisa que tenhamos que dar porque os coitadinhos da animação. Ou seja, se somos apoiados, nós geramos indústria, geramos dinheiro e geramos empregos. O complicado é fazer com que eles entendam isso e para que eles entendam que nós temos que ter lobby no setor para que influencie que cada moeda que seja investida, quantos impostos gera, quanto gera em termos de renda. Nós temos temos emprego para pessoas jovens e de longa duração, inclusive em contraposição com o cinema de ficção, nossas rodagens duram anos. E há muitas pessoas trabalhando nelas. Temos na Espanha casos e exemplos que demonstramos que funcionam. Por exemplo, em Tenerife, onde nós fazemos os prêmios Quirino, há edições especiais que trazem empresas e conseguimos que empresas estrangeiras se estabeleçam ali e contratem pessoas da Espanha. Ou seja, isso é muito importante e tem sido também uma vitória política. Por isso, não é somente importante mostrar talento e qualidade, mas também é necessário fazer com que entendam no idioma que os políticos têm. E muitas vezes
no Ministério da Economia, que são aqueles que têm que fornecer os subsídios ou as isenções fiscais, que é uma questão rentável. Também é certo que é o efeito uau de grandes prêmios, um efeito que aconteceu no Chile. O Chile, devido ao Oscar de História de Nós, fez com que todas as administrações públicas, todo o governo, tudo colocasse a luz em cima da animação e que também haja um reforço dos financiamentos, ou seja, dados puros e econômicos e de trabalho, que são aqueles que convencem a certa parte dos estados e as televisões, e outros mais em questão de visibilidade, porque no final os conteúdos são os nossos embaixadores no resto do mundo. É uma coisa óbvia que os Estados Unidos, a sua nova colonização do mundo é através do conteúdo audiovisual. Então, conhecemos melhor as ruas de Nova York, ou o que é um hambúrguer ou um ribeye, do que muitas vezes o que acontece numa povoação próxima da nossa cidade, porque isso está 24 horas nas televisões, nos conteúdos e nos cinemas. E também é uma coisa que, pelo menos aqui na Espanha, o setor tem feito sim entender a administração pública, que é uma ferramenta a mais de exportação, defendendo o nosso país no estrangeiro. Então, sempre que nós consigamos equilibrar isso e conseguir mostrar isso para os políticos, e que os políticos entendam isso, porque às vezes eles não entendem ou não querem entender, nós temos essa certa vantagem. Aqui na Espanha, neste momento, e na Europa, funciona muito sobre toda essa pressão política e todo esse lobby, não apenas de estar nos eventos cinematográficos, mas também estar nos gabinetes dos ministros, nos gabinetes das pessoas ligadas à cultura e de toda a política. Hoje no Brasil, a Netflix não é obrigada a pagar impostos de audiovisual, porque é a contramão de tudo que a gente disse, porque no Brasil os canais de televisão e de cinema pagam um imposto específico para o fomento do audiovisual. Netflix foi isentada de pagar esse imposto. E não precisa contribuir para o fomento, não há nenhuma contrapartida, não tem nada. Bem, amigos, creio que vamos chegar ao final. Bem, amigos, eu acho que estamos chegando ao fim desse nosso encontro e eu gostaria de pedir se vocês querem fazer algum comentário para que terminemos. E vamos terminar e depois eu espero que na próxima edição nós voltemos a nos encontrar aqui no Recife, talvez pessoalmente, e também ir para a Argentina, para Tenerife, por que não? Você está no DF, em Cuernavaca, Morelos, mas você tem que ir para a Cidade do México e dali é um ônibus que sai do aeroporto e vem para Cuernavaca. Se vocês querem fazer, então, algum comentário para terminar. Primeiramente, agradecer por tornar possível esse espaço, por nos juntar, literalmente, e conhecer mais, principalmente, o que acontece com a indústria brasileira e também compartilhar um pouco do que está acontecendo na Argentina, no México, na Espanha, de forma geral, na Iberoamérica. Eu acho que esse tipo de esforço são aqueles que permitem que o setor se fortaleça e permita a construção de parcerias, não apenas entre festivais, mas também entre estúdios e artistas. Agradeço imensamente a participação e poder me aproximar de La Liga e, como disse Pepe Lu, as portas estão abertas para que se somem membros, sempre em questões de confiança. Muito obrigado. Eu gostaria também de aproveitar para agradecer. Eu gostaria também de agradecer uma vez mais a todos vocês por terem estado aqui conosco, aqui com Guti, para abrir esse espaço para todos nós, que é muito importante para nós todos e que este seja o primeiro de muitos outros encontros. Obrigado. Bem,
Então, vamos trabalhar. Obrigado, Pepelo, Nara, Silvina. Muito obrigada e que seja uma grande edição. Foi um prazer enorme esse encontro. Eu acho que é um marco inicial de toda uma relação que nós vamos seguir em frente e fazer muita animação em todos os países. Muito obrigado. Acompanhe a Animage, são 170 filmes na nossa programação. Muito obrigado. Gracias a Dios. Gracias.